traça para a gente aí um resumo do histórico. Quando é que ela surge? Quem são os principais proponentes? E a gente já pode entrar nos principais pressupostos, né? Você trouxe uma apresentação aqui, preparou uns slides aqui para conversar com a gente. Trouxe, sim. Bora começar dessa raiz histórica, né? De onde ela surge. Eu sei que ela está no campo das abordagens humanistas. E como é que ela surge? E a gente pode começar a conversar sobre os principais conceitos. Pronto. Só me permita complementar um pouquinho do que eu estava falando, senão vai ficar incompleto, né? Depois que eu comecei a entrar nos processos, a vivenciar as regressões, eu compreendi o objetivo dos exercícios daquele curso de psicologia transpessoal. Aquelas experiências lá. Aquelas experiências. Da lua, né? da árvore. O objetivo era escapar do controle do ego. Porque o ego, que é essa parte consciente aqui, através da qual nós estamos interagindo, Sim. e todos nós interagimos, ela exerce um esforço no sentido de manter-se vinculado e preso aos padrões aos quais ele está habituado. Porque o próprio ego, essa estrutura consciente, ela tem um medo tremendo de mudança, da morte, ou seja, a morte e renascimento do ego. Aí eu compreendi, e aí voltei para o curso de transpessoal, né? Sim, porque sim. Eu me dei conta que para poder entrar nos processos mais profundos, a vigilância do ego precisava ser burlada. Então, tudo aquilo era um treinamento, né, para deixar a racionalidade do ego de lado e passar a vivenciar o emocional e intuitivo, que é através deste que a gente pode ir ao encontro das matrizes dos nossos padrões de personalidade, dos nossos sofrimentos, do nosso adoecimento e também das nossas possibilidades de viver bem. Mas a transpessoal, entrando já no que você perguntou, ela iniciou na década de 60 como resultado de uma busca de alguns psicanalistas, né, e psicoterapeutas. Um deles foi o Abraham Maslow, né, que ele é muito conhecido na organizacional, a pirâmide de Maslow. Ele começou a se perguntar, né, por que a gente tem que conhecer e estudar o homem a partir do indivíduo doente? Por que não estudar o ser humano a partir do indivíduo saudável? Sim. E aí ele começou a viajar, procurando seres humanos, pessoas que se sentiam felizes, realizadas. E desse estudo dele resultou o livro O Ser Transpessoal, que hoje está esgotado. Um outro foi Grof, Stanislavs Grof, que começou a trabalhar na década de 50 com psicotrópicos, como LSD e depois outros, né? O LSD ele foi sintetizado do germe do trigo por um químico suíço, não lembro agora o nome dele. E aí ele, sem querer, colocou uma coisinha de nada, né, do LSD na boca e ele teve uma viagem. Ele disse, espera aí, isso aqui tem um campo de pesquisa grande. E aí mandou para pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa. E um desses foi o Stanislavs Grof. E aí o Grof, que morava na antiga Tchecoslováquia, era médico, psiquiatra, psicanalista. Ele começou a fazer pesquisa, né, com a permissão do governo, utilizando num hospital psiquiátrico LSD, com pacientes, funcionários e o pessoal do staff. Sim. Né? Ele começou. E aí, anos depois, isso resultou numa cartografia do inconsciente, que ele começou a escrever, né? A escrever artigos e publicá-los, trabalhos científicos. Aí teve o Maslow, teve o Grof, teve o Suchi, né? O Viktor Frankl, da logoterapia, se interessou. E aí eles se reuniram, resolveram se reunir e
disse, está surgindo, né, de tudo isso que a gente está vendo, todos esses trabalhos, uma nova área, né, que seria a quarta força da psicologia. A primeira seria o behaviorismo, né? A segunda, a psicanálise, a terceira, o humanismo, e a quarta, que é um desdobramento do humanismo, a psicologia transpessoal, que inclui o trabalho com estados ampliados de consciência e, consequentemente, com espiritualidade também. Então, aí se caracteriza pelo estudo do ser humano nos seus aspectos, não somente biológico, sociofamiliar, psicomental, mas também espiritual, nesse sentido. Isso, durante muito tempo, fez com que a academia colocasse a transpessoal de lado, né? Visse com desconfiança, né? Mas hoje isso está sendo reformulado porque as pesquisas estão mostrando que espiritualidade é fundamental na vida do ser humano, né? E que aquele que cultiva uma espiritualidade sadia, que pode ser vinculada a uma religião ou não, né? Espiritualidade não significa necessariamente estar vinculada a uma religião. Espiritualidade é inato, religião a gente pode escolher ou herda, digamos assim, sim, de pai e mãe, né? Então, hoje está na ordem do dia se estudar espiritualidade e saúde, né? Então, a psicologia transpessoal ela vem sendo revisitada, né? Reavaliada, e tem muita gente por esse Brasil afora, pelo mundo, que trabalha com a transpessoal. Deixa eu pegar, então, por esse âmbito da espiritualidade. Deixa eu aprofundar um pouco aí. Há pouco tempo a gente dizia que o ser humano era um ser biopsicossocial. Hoje a gente ampliou isso, né? Biopsicossocial, espiritual. Embora eu sempre achei que o elemento da espiritualidade estivesse contido no social. Quando a gente fala em social, que a espiritualidade é como se coloca, é do humano, né? É da sociedade. Uhum. Mas, Gerardo, ou melhor dizendo, com quais tradições espirituais a psicologia transpessoal dialoga? Qual é a concepção de espiritualidade que faz parte do arcabouço teórico da psicologia transpessoal? Porque, você sabe bem, existem milhares de espiritualidades diferentes, né? Tem. Milhares de concepções não estão necessariamente atreladas a instituições religiosas específicas, passam por elas, mas as transcendem. Isso. E elas são diferentes. Algumas são antagônicas em alguns pontos, né? Como que a psicologia transpessoal, ao assumir a dimensão da espiritualidade, com que concepção de espírito, de espiritualidade ela trabalha? No início, com nenhuma. Né? Começou, por exemplo, o Grof, Stanislav Grof, ele começou a descobrir a espiritualidade através das vivências dos pacientes, dos médicos, dos funcionários do hospital, né? Quando tomavam LSD. E nas mandalas que eles desenhavam depois. Então, a teoria dele está em cima disso daí. Mas o Maslow, por exemplo, ele foi ao encontro de pessoas que estavam vinculadas ao hinduísmo, ao zen budismo, né? Oriente. O zen budismo, por exemplo, ele influenciou muito, né? E o hinduísmo também, a teoria do Jung, né? Influenciou a visão do Fritz Perls, né? E de outros. Sim. Mas no início a transpessoal não começou vinculada a nenhum campo de espiritualidade. A pesquisa trouxe isso. Mas o meu instrutor, que foi o Dr. Léo Matos, né, que ele ensinou durante muito tempo na Universidade da Finlândia e vinha para o Brasil e para outros países, inicialmente dá cursos de formação em Gestalt. E depois ele migrou para o transpessoal. Ele foi muito influenciado pelo budismo tibetano. Sim. De onde ele retirou muitas técnicas, como técnica de morte e renascimento, técnicas para reeducar pensamento, imaginação, emoção,
né? Então, ele foi muito influenciado. E basicamente o pessoal, digamos assim, primeiro, né, tirando Groff e alguns outros, que não estava ligado a nenhuma corrente, nenhuma forma de espiritualidade, foi o Zen budismo e as filosofias orientais, né? Agora, se você for olhar, por exemplo, com o que a Transpessoal trabalha, né, em termos de espiritualidade, o Léo ele não chamava de espírito, ele chamava energia volitiva, energia com vontade, né? Eu chamo espírito mesmo, né? Às vezes eu falo o termo, digamos que era muito utilizado por ele, energia volitiva. E ele utilizava isso para que não confundissem com campos religiosos daqui do Brasil. Sim. Né? Bom, cada um de nós tem sua religião. Eu tenho a minha religião, né? Eu ter a minha religião, isso não implica eu trabalhar com um paciente com a minha crença, o meu sistema de crenças, nem com o sistema da transpessoal. Eu trabalho de acordo com a crença da pessoa. Sim. Mas quem me busca, já busca, porque sabe que eu trabalho em termos de psicoterapia com transpessoal. Sim, sim. E sabe mais ou menos como é o trabalho, porque vai buscar na internet. Aí já vem por conta disso. Eu estou acompanhando um senhor de São Paulo, né, que ele é muito vinculado a uma religião e ele fala muito sobre Jesus. Então, na psicoterapia, entra muito Jesus, né, que é o sistema de crenças dele. Porque ele traz, né? Porque ele traz e se coaduna com o que ele quer trabalhar. Ele queria, por exemplo, trabalhar a estabilidade financeira, mas aí ele diz que se encontra meio em contradição com aquilo que ele acredita, né? Ele sofre porque ainda não conseguiu, ele tem muito mais dinheiro do que eu sou pobre comparado com ele, né? Mas ele está buscando a estabilidade financeira. E aí, como ele fala muito sobre Jesus, aí eu aproveito aquilo que ele fala e a gente vai trabalhando no sentido do que é verdadeiro dentro do que ele acredita e o que não é. Quais são os valores verdadeiros? Porque se ele, por exemplo, for em busca sempre da estabilidade financeira, vai ter um dia, se tudo é impermanente, se tudo é imprevisível, ele vai estar sempre inseguro, por mais que ele tenha, né? Mas se ele mudar isso, se for em busca da estabilidade emocional, psíquica, espiritual, aí ele pode ter. Sim. Se ele tem isso aqui, a mente se abre e ele pode ter mais sucesso aqui. Porém, isso aqui não é o objetivo. É isso daqui. E aí ele pode viver muito melhor. Ele está numa etapa que ele está percebendo isso e ele está mudando o enfoque, né? Para sair daqui, estabilidade financeira, para estabilidade emocional, psicológica e espiritual, né? E aí está ficando muito mais tranquilo.